Notícias dão conta de novos No casos de dia 8 aparição de de setembro, o objetos fazendeiro em voadores não Camboja identificados na bebeu uma região. garrafa de vinho, pegou seus 3 Por cães e volta das mulher 5h30 da manhã, recém-namorada no e dia matou 25 todos de eles, fevereiro, tirando seus uma mulher filhos. estava dirigindo em direção à ponte de Turtle Creek quando Misteriosas avistou luzes uma se grande acenderam no criatura norte armada do em país de cima de Gales uma às árvore. 6h30 da manhã do dia 7 de fevereiro. Dia 9 de abril, montanhistas do exército indiano, numa Na estátua expedição de ao Jesus, Nepal, no quilômetro encontraram grandes 42, pegadas na Marian neve, Falcon uma e a altura de 5 mil Nation metros. parece ter chorado sangue pela 4ª vez esse ano. Religiões, sobrenatural, ufologia, conspirações, casos estranhos e muito mais. Seja bem-vindo ao Desocultados. Olá, ouvintes do Desocultados, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E dessa vez estamos aqui para continuar um tema que a gente começou há bastante tempo, acho que já faz mais ou menos um ano desde que saiu o nosso último episódio sobre nazismo. A gente falou sobre o infame médico Josef Mengele. Para quem não ouviu o episódio, até interessante que volte lá e ouça, né? Ele acaba servindo como a parte 1, né, desse tema. E hoje a gente voltou para continuar, falar sobre outra personalidade bastante relevante dentro da ideologia nazista, né, dentro de todo o contexto da Segunda Guerra Mundial. Aquele primeiro episódio, na verdade, sobre o nazismo, na verdade, foi focado mais na personalidade, né, na persona do Josef Mengele, porque a gente não queria fazer simplesmente um episódio só sobre o nazismo e tal, até porque seria algo muito genérico. Então a gente teve essa ideia de ir tratando o nazismo nesse quebra-cabeça de personalidades que foram importantes e pro nazismo se tornar então o que se tornou, que foi, né, um dos maiores eventos de genocídio de toda a história da humanidade. É um tema bastante controverso, é um tema bastante desagradável, né? Inclusive para pesquisar sobre esse tema é um saco, porque você fica puto, você fica triste e quanto mais você pesquisa, mais você vê a desgraça que foi tudo isso. E então hoje nós voltamos aqui para falar sobre esse tema, que na verdade eu fiquei adiando por um tempo, sabia que tinha que voltar para uma parte 2, né, para continuar, mas devido a ser bastante desagradável a gente fica jogando para os cantos, né? Mas voltamos aí hoje para falar sobre essa segunda personalidade, que na verdade é do Alfred Rosenberg, que foi o cara responsável, né, não só ele, claro, mas talvez o mais importante para disseminar principalmente a questão do antissemitismo dentro da Alemanha, né, e de toda a Europa, antes e durante a Segunda Guerra Mundial. E para falar sobre esse tema, estão aqui comigo hoje o Diego. Tudo bem, gente? Boa noite. E sempre lembrando que nunca, de forma alguma, esse tipo de programa é apologia. Muito pelo contrário, a gente pensa nesse tipo de programa para educar, né? Para a gente saber o que aconteceu, para que as coisas não se repitam. E eu tô aqui com a minha camiseta, chutar nazista até a suástica virar catavento, que é isso que esses caras merecem, no fim das contas. Isso que o Diego falou é bem importante, né? É por isso, esse também é um dos motivos que eu fico meio assim para fazer esses episódios, porque a pessoa que não ouve, né, que só vê o negócio ali, ela pode ter uma impressão errada. Mas como o Diego falou, é bastante na questão de educação, de disseminar um pouco sobre a história disso, para que as pessoas entendam o porquê ocorreu e quais são os erros, né, que existem por trás disso, tanto no que aconteceu de fato, quanto toda a mentalidade que causou isso, né. Continuando, né, também aqui comigo está a Rafa. Alô, alô. E galera, só também antes de começar o episódio é bom a gente frisar que, né, a gente vai tratar de um assunto bem chato assim de se lidar. Então, já deixando um aviso de conteúdo, justamente porque pode ter gente, com certeza vai ter gente que pode não se sentir muito confortável com o assunto. Então, acho bom a gente dar esse alerta aqui, caso a galera estiver assistindo, se tiver num momento muito bad, ou se tiver... Na verdade, isso que a Rafa falou
é importante porque, apesar desse episódio, a gente não vai, ao contrário, né, do que a gente fez com o episódio do Mengele, que a gente acabou citando algumas das atrocidades que aconteceram, né, esse episódio ele não foca tanto na parte gráfica, né, então a gente vai ficar um pouco de fora do que realmente aconteceu dentro dos campos de concentração e de extermínio, né, e dessa parte mais agressiva, né. E a gente vai focar um pouquinho mais na questão filosófica e de toda a mentalidade que se propagou com o regime nazista, né? Antes dele, na verdade, né? O que ajudou a formar essa mentalidade para conseguir desencadear o regime, né? E aí a gente vai focar também mais na questão do antissemitismo, né? Obviamente nós sabemos, né, e temos consciência de que diversas minorias foram exterminadas, né? Porém, o Rosenberg, ele particularmente tinha esse ódio contra os judeus, né, e ajudou a propagar isso, então a gente vai focar um pouquinho mais nessa parte, porém, claro, não é deixando os outros de lado alguma coisa do tipo, né, até porque se fosse citar a filosofia por trás de cada uma das minorias que foram exterminadas no Holocausto, né, elas meio que partem da mesma raiz, né, que é da questão da raça superior, que o arianismo, né, que também era bastante propagado pelo Rosenberg. Então vamos falar basicamente sobre isso nesse episódio. E antes de começar a falar um pouquinho sobre o Rosenberg em si, né, é importante a gente falar quem que ele foi, né, durante o regime nazista, né, só para a pessoa não ficar muito perdida durante essa parte inicial do episódio, né. Mas ele sempre trabalhou nos bastidores, né, do nazismo, né? Sempre nessa questão mais filosófica e intelectual do negócio. Trabalhou lado a lado com Hitler e com outras pessoas bastante importantes dentro do regime. Então, apesar de que o nome dele não é tão conhecido para quem não pesquisa mais a fundo sobre o tema, né? Mas ele sempre ficou ali lado a lado com os líderes, influenciando na mentalidade deles, na filosofia deles. E acabou sendo, né, um dos mais expressivos ideólogos do nazismo e das teorias raciais que começaram a florescer ali naquela época pré-Segunda Guerra Mundial. Porém, a teoria do arianismo, né, sobre essa questão da raça branca ariana ser a raça superior, né, e ter o direito a todas as terras e coisas do tipo, era algo um pouquinho mais velho, né, do que aquele período ali pré-guerra, né. Foram essas teorias raciais, né, elas começaram a despontar ali por volta do século XIX. Com certeza, né, os ideólogos que começaram a espalhar e a falar sobre isso de uma forma pseudo-intelectual, eles foram os responsáveis pelo que futuramente seria o nazismo. E o Rosenberg acabou sendo o cara que estava ali na hora certa, no lugar certo, né, e acabou ficando com essa responsabilidade maior de trabalhar dentro do regime essa questão. Porém, todos esses outros ideólogos, que a gente não vai citar nomes um por um aqui, claro que a gente vai acabar citando um que outro que influenciou particularmente o Rosenberg, mas tem muita gente aí que foi responsável por isso, que acaba não entrando na história quando a gente analisa nessa parte mais superficial, né? Mas assim, todos têm essa parcela de culpa, né? Algumas coisas que o Rosenberg fez, assim, para ser um pouco mais sucinto, antes de entrar na questão da história de quem ele foi ele que foi o principal teorista da política racial do regime nazista, foi o principal teórico do antissemitismo dentro do regime e do Lebensraum, né, que é aquela questão de que os povos superiores tinham que dominar os povos inferiores, né, e tomar seu território. E ele também foi responsável por desenvolver o cristianismo positivo dentro da Alemanha nazista, né? Que era meio que uma reformulação do cristianismo dentro dos preceitos nazistas. Então, esse episódio, na verdade, então, vai ser mais para mostrar não as atrocidades cometidas pelo regime, né, como a gente fez mais, né, naquele episódio do Mengele, e talvez provavelmente vamos fazer em episódios posteriores sobre outras personalidades, mas é mais para apontar quem estava trabalhando por trás de toda a filosofia. Então, antes da gente falar sobre o Rosenberg propriamente dito, né, a obra dele, o encontro dele dentro e fora do nazismo, é bem importante a gente conceituar algumas coisas. Então, a gente vai falar primeiro sobre o antissemitismo, que já existia antes do nazismo, né, já que era a ideia principal pregada pelo Rosenberg, né, e por Hitler também e seus aliados, que exterminaram diversos povos que eles consideraram inferiores, os judeus, né, sempre foram dos principais alvos desse regime. A gente pode abrir uma discussão em nível semântico em razão de dois termos.
antijudaísmo e antissemitismo. Dá para dizer que o antijudaísmo é uma aversão às práticas religiosas do judaísmo, enquanto o antissemitismo é a aversão ao povo semita. Embora tenha se resumido o termo aversão e ódio especificamente a judeus, né? Então, assim, muitas vezes ambas as coisas se confundem. Sempre foi assim ao longo da história. E a gente tem, até hoje, em alguns locais, assim, esse tipo de pensamento torto. E aí, eu vou abrir um parênteses que não está dentro da pauta, para falar que, por exemplo, eu já recebi em mãos, né, dentro de uma congregação neopentecostal que parte da minha família fez parte, um livro que foi importante para o desenvolvimento desse tipo de pensamento, que foi os Protocolos do Sábio de Sião. Né? Então, assim, até hoje, até na minha adolescência, quando eu ainda tinha algum contato com algumas religiões neopentecostais, não estou dizendo que são todas são assim, mas até hoje, né, esse tipo de pensamento alimentado por teorias da conspiração, né, ainda existe em alguns setores da sociedade de forma muito latente. Existem e existiram vários povos que falavam as línguas semitas, não apenas os judeus. E além disso, nem todos os judeus falavam as línguas semitas. Porém, o termo antissemitismo ele vem pela primeira vez em relação aos povos semitas como uma nação ou raça, quando o pesquisador austríaco, que era chamado de Moritz, e um sobrenome que eu não vou conseguir pronunciar, mas eu acho que é Steinschneider, critica a visão do estudioso semita francês Ernest Renan, esse que compartilhava a ideia de que as raças semíticas eram inferiores às raças arianas. Isso foi em meados do século XIX, época em que começavam a se popularizar as ciências raciais, que tentavam justificar que o povo X ou Y era inferior ou superior a outro povo por meio de falsas evidências. Também se usava muito aquela maluquice de darwinismo social e por aí vai, né? É importante falar que essa questão de povos superiores ela é puramente pseudo-intelectual. Não existe nenhum estudo aí que comprove que primeiro que raça, na verdade, ela é um construto social, né? Teoricamente, não faz sentido, né? Biologicamente, você dizer que existem várias raças humanas, né? Então, ao mesmo tempo, não existe nenhum nível de superioridade, qualquer coisa do tipo, né? Porém, pseudo-intelectualmente, né, alguns teóricos conseguem desenvolver alguns argumentos para ficar justificando isso, né? Só que sim, são baseados em nada, né? E até aproveitar que o Diego citou o Protocolo dos Sábios de Sião, aí, que é um livro bastante famoso, antes que alguém pesquise, comece a ler e goste, né, é importante a gente... Isso aí tem disponível na internet, você consegue achar, você consegue ler o livro, porém ele é uma falsificação, né, então ele não, apesar de ele ser muito bem escrito, né, de uma forma bastante convincente, na verdade ele foi meio que uma cópia, não vou dizer uma cópia barata, porque na verdade foi uma cópia bem feita, que fizeram de um outro livro de filosofia, que agora me fugiu o nome, e então o cara que fez o livro, na época, a pedido de teóricos que já compartilhavam essa ideia antissemita, né? Então pediram para que ele fizesse uma versão de um livro oficial que mostrasse que os judeus estavam dominando o mundo e propagando ideias que iriam levar à queda da civilização. E aí o cara pegou um livro de filosofia, que como eu disse eu agora não lembro o nome, depois posso dar uma olhada nisso, mas ele fez uma cópia, substituiu algumas frases para parecer mais convincente, né? Pegou a obra de um autor que sabia escrever, né? E aí foi substituindo de forma a difamar os judeus. E o problema é que fizeram uma campanha de marketing fodida em cima desse livro, e aí ele acabou se espalhando por toda a Europa. E eu não sei se os teóricos que usavam esse livro como base para o antissemitismo, eles realmente acreditavam que o livro era verdadeiro ou se era uma fé da parte deles, né? Eles sabiam que era falso, mas usavam só como justificativa para poder dar suporte para as ideias deles, né? Mas enfim, é um livro que também é totalmente furado, né? Então não tem nem como a gente dizer, não, mas isso aqui faz sentido, tal parte faz sentido, não, porque é completamente falsificado. O tipo de literatura que ele é pensado nessa época também corroborar esse tipo de pensamento extremamente racista, xenofóbico, enfim, tudo de lixo que veio a pautar a própria ideia de superioridade ariana depois, né? Então, assim,
não tem como levar esse livro como algo sério, porque ele já é uma falsificação, como o Gustavo diz. Também porque ele vem para justamente pavimentar uma estrada horrível que depois veio a ser trilhada pelo regime. Porém, cabe lembrar também que o ódio aos judeus e a visão deles como agentes do mal, ela começa justamente no próprio catolicismo. Quando o apóstolo Paulo, ele diz que assim que Cristo chegou, a Torá deveria ser deixada de lado em razão da nova forma de viver os ensinamentos de Deus trazidos por seu filho. Os judeus, ao rejeitarem seguir Cristo e assassiná-lo, eles se transformam num povo maligno. E a Igreja Católica, ela passou a Idade Média inteira difundindo essa visão, popularizando ela entre os fiéis. Tanto que, uma história interessante, eu já ouvi, não vou citar nomes, mas quando eu era menor eu frequentava uma igreja evangélica e eu já ouvi um pastor falando que os judeus, eles mereciam passar por aquilo que eles passaram justamente por terem traído Cristo e denunciado ele na hora da crucificação. Então, agora, ouvindo isso que eu percebi o quão horrível foi essa fala e o quão ela não se adequa nem um pouco com o que eles estavam pregando. Eu já ouvi gente do meio magístico, ocultista, falando que foi o karma que eles pagaram por ter crucificado o Cristo. Meu Deus, cara. É que assim, na verdade, os católicos, né, o catolicismo começou a dizer que os judeus que crucificaram Cristo, mas na verdade assim, primeiro que os apóstolos, né, que seguiam Jesus, todos eram judeus. Pode ser que tenha um ou que outro que não, mas assim, eu acho que a maioria deles era. Então, assim, não é que os judeus, como um povo, como uma religião, resolveram crucificar Cristo, né? É que como naquela região ali a grande maioria era judia, obviamente, a grande maioria que se revoltou, na verdade, na época, né, contra os ensinamentos de Jesus, acabou sendo judia também. Porque Jesus também era judeu, né, caso alguém não saiba, e na verdade ele introduziu algumas coisas novas, né, algumas coisas que iam contra a ortodoxia judaica na época, e aí teve principalmente líderes religiosos, né, os líderes das sinagogas, que não gostaram de algumas coisas, e aí levou a isso, né, mas não é assim que os judeus crucificaram Jesus Cristo e ponto. Na verdade foi uma parte ali que não concordava com algumas coisas, né, e na verdade ainda existe quem diga que foram os romanos que foram totalmente responsáveis pela crucificação, né. Mas enfim, não é um episódio sobre isso, mas é importante também pontuar que não dá para generalizar nessa parte. Tirando isso, a gente ainda não sabe exatamente em qual ponto da história se incorporou esse ódio aos judeus no âmbito não religioso, mas ainda no século XIX, na Alemanha, o jornalista Wilhelm Marr, ele foi um dos principais responsáveis por popularizar esse termo de antissemitismo por meio das publicações, e ele acabou confundindo as expressões semita com judeu e acabou popularizando o conceito dos seguidores da religião judaica não como indivíduos, mas sim como um coletivo e uma cultura inteira. Ele basicamente ele tirava os aspectos religiosos dos judeus, ele tentava argumentar que o espírito dessa cultura ele teria infectado o espírito alemão verdadeiro. Em meio a essa popularização das ideias antissemitas na Alemanha, em uma situação muito delicada, depois que o país teve uma gigantesca cota de prejuízos depois da Primeira Guerra Mundial, essa história de antissemitismo acabou por se tornar meio que o bode expiatório para todos os problemas das nações. Então, eles pegaram basicamente tudo que rolou na Primeira Guerra Mundial, todos os prejuízos que rolaram, e jogaram basicamente na cota dos judeus. Na verdade, essa região, Alemanha, Polônia e Hungria eram os locais ali da Europa onde os judeus estavam migrando mais, né? Então as pessoas começavam a ver essas pessoas com maior volume, né? E aí acabou sobrando para eles, né, o bode expiatório de ter causado a ruína da Alemanha. E de novo ali, mais um exemplo, eu diria histórico de como as pessoas não aceitam imigrantes muito bem. Claro que vivendo no Brasil a gente acaba... a gente acabava não vendo tanto dessa situação, mas em países, por exemplo, Estados Unidos, que tem todo aquele preconceito do caralho contra mexicano, tanto que tem uma puta de uma barreira entre o México e os Estados Unidos, sabe?
Eu falei que o Brasil, ele não tinha muitos exemplos justamente desse preconceito, desse ódio contra imigrante. Porém, assim, no meio da fala, eu justamente me lembrei de situações que eu já presenciei, onde aqui na cidade que eu moro, teve uma imigração muito forte de haitianos, justamente por conta de uma das empresas que tem aqui. E, cara, não é raro você ver alguém falando que esses caras estão aqui só pra tirar emprego, que eles estão aqui basicamente expurgando a cultura da cidade e, sabe, é uma situação que chega a ser. Chega não, né? Que é revoltante. Mas apesar do antissemitismo ele já existir desde a antiguidade, nessa época os judeus estavam sendo muito mortos, justamente pela justificativa, entre muitas aspas, do libelo de sangue. E foi um mito que ele espalhou entre a população que os judeus eles sacrificavam crianças, rituais que eles faziam. E não é de se surpreender, né, que nessa mesma época um professor que nem o Alfred Rosenberg, ele teria se popularizado ainda mais. Justamente, pior momento para a pior pessoa tá naquele exato lugar, que era a Alemanha, pré-Segunda Guerra Mundial. Na verdade o Rosenberg ele não nasceu na Alemanha, né? Mas na verdade ele foi para lá justamente um pouco influenciado, né, por toda essa questão das ideias antissemitas, né? Então, antes da gente falar sobre o Rosenberg e o papel dele dentro do nazismo, né, vamos falar um pouco sobre a vida dele, né? Ele nasceu em 1893 na cidade de Reval, que ficava no Império Russo, né, mas hoje é Tallinn, que é a capital da Estônia. O pai dele era um comerciante rico e também era gerente de uma filial lituana de uma grande empresa alemã, né? Então ali seria a primeira conexão que eles teriam, né? A família deles teriam com a Alemanha. A mãe do Rosenberg ela morreu 2 meses após o nascimento do filho por tuberculose, então ele acabou meio que nem conhecendo a mãe, né, por assim dizer. A família do Rosenberg ela era Volkdeutsch, que são os alemãos étnicos, né, que é uma denominação que é utilizada para descendentes de alemães que viviam fora do país, mas que mantinham a cultura e o idioma, né? E, ou seja, né, apesar do Rosenberg não ser alemão, né, a família dele era, né? Então ali também tinha outra ligação com a Alemanha, né, para onde ele iria depois. E esse local de nascimento do Rosenberg acabou sendo definitivo para moldar a opinião dele em relação aos judeus. Porque ao contrário da Alemanha, onde desde 1871, mais ou menos, os judeus eles já tinham um tratamento igualitário garantido por lei, né, tanto que muitos fugitivos de outros países iam, como eu falei antes, né, para a Alemanha, justamente por causa desses direitos, né, para se proteger. No Império Russo, que era onde Rosenberg vivia, os judeus eles moravam em guetos e os pogroms aconteciam muito frequentemente, né? Os pogroms, né, que é uma palavra russa, né, propriamente, ela era usada para designar os atos de violência que as autoridades do país faziam contra populações de determinados grupos étnicos, né, principalmente contra os judeus naquela época. E para vocês terem uma noção, né, o último pogrom que teve na Alemanha tinha sido em 1812, né, ou seja, há muito tempo atrás. Naquela época foi ainda por causa do ódio que o Napoleão tinha pela proteção que era dada aos judeus. Mas na Ucrânia, Bielorrússia, você tinha esses pogroms acontecendo frequentemente também. E só para ter uma noção de números, entre 1918 e 1922, ali, essa época após a Primeira Guerra Mundial, foram mortos mais de 150 mil judeus só nessa região. E o Rosenberg, adolescente, né, ele acabou perdendo o pai também. E nessa época ele já era um ávido leitor, né? Ele era alguém que gostava muito de estudar a mitologia germânica, a mitologia islandesa. Ele também tinha um contato bem próximo com os Vedas indianos e com filósofos alemães como Immanuel Kant e o Arthur Schopenhauer. E conforme ele ficou um pouco mais velho, Rosenberg ele se graduou em engenharia e arquitetura. E aí quando a Revolução Russa estourou em 1918, como além de antissemita ele também era anti-bolchevique, aí não teve mais escapatória para ele, né? Ele fugiu para a Alemanha ainda naquele mesmo ano. E os ideais políticos e étnicos dele, né, que foram junto com ele para lá, acabaram combinando perfeitamente com aquele espírito ultranacionalista alemão que estava surgindo, né, ficando cada vez mais forte depois da Primeira Guerra Mundial. E quando Rosenberg chegou na Alemanha,
o objetivo dele era meio que fazer o possível para salvar a nação alemã para que não acontecesse o mesmo que aconteceu na Rússia, né? Então ele queria espalhar naquele país a informação sobre os males do judaísmo, sobre os males do marxismo, do bolchevismo, e isso porque ele julgava que esses tinham sido os elementos que teriam arruinado o país que ele morava antes, né, a Rússia. E como ele já era experiente em escrever, né, ele já tinha esse viés mais intelectual, ele acabou chamando a atenção, né, com os artigos dele que ele fazia, ele acabou chamando a atenção de um jornalista que tinha ideias similares às dele. Um nome também bastante popular dentro da história da ideologia nazista, que foi o Dietrich Eckart, um dos fundadores do Partido Alemão dos Trabalhadores, que, para quem não sabe, se tornou posteriormente o Partido Nazista. O Dietrich Eckart, ele era um antissemita também e membro da Sociedade Thule. Foi então que, em 1919, o Rosenberg ele também se tornou um dos primeiros membros ali. Naquela época estava se fundando o Partido Alemão dos Trabalhadores, e era um partido que tinha como base essa ideologia pan-germanista, que era adequada à visão de mundo do Rosenberg também. No jornal do Eckart, né, que era bastante popular dentro da Alemanha, Rosenberg conseguiu um espaço para passar a publicar cada vez mais os artigos dele, cada vez mais expondo a ideologia dele, que fazia essa correlação entre os males do judaísmo, do bolchevismo e deles terem causado a Revolução Comunista na Rússia e serem os principais responsáveis pela desgraça daquela nação. E com esses artigos, né, se espalhando cada vez mais pela Alemanha, aí você tem a popularização dessa ideia de uma forma cada vez mais intensa dentro do país. E aí, em 1919, finalmente o Adolf Hitler acabou conhecendo Rosenberg, conhecendo a filosofia dele, né? Se deparou com os escritos dele. O Eckart fez as honras de apresentar os dois, e o próprio Rosenberg diz que esse encontro entre ele que esse encontro entre ele e o Hitler foi o responsável por mudar o destino da nação alemã. E quanto a isso não tem muito como argumentar, provavelmente foi um evento chave aí que depois culminou provavelmente um dos eventos chaves pro próprio Holocausto. Agora a gente vai dar uma olhadinha nessas ideias do Rosenberg, né? Principalmente no que a gente pode chamar de mito do século XX, entre aspas, muitas aspas aí. Com o Rosenberg sendo parte do partido do Hitler, né? Estando próximo de Hitler e tendo esse poder de espalhar as ideias dele pela nação, devido ao alcance do jornal do Eckart, esse ataque a uma suposta revolução judia que estaria condenando a Alemanha, né? Cuja culpa recaía sobre a República de Weimar, manipulada por judeus traidores, começou a se popularizar cada vez mais. Sabe como é que é o nome disso, Rogerinho? É fake news. O Rosenberg ele se tornou mais prolífero escritor nazista da época, escrevendo sozinho mais que todos os outros líderes nazistas juntos, né? Ele passava o dia inteiro se dedicando ao trabalho e à conscientização, né? Vamos por aspas aqui, das pessoas sobre esta conspiração, né? Maluca, que não existia, que ele tinha desvendado. Ele supervisionou também as publicações de jornais pseudo-acadêmicos, né? Antissemitas e revistas do nacional-socialismo. Então, assim, eu acho que é interessante olhar para esse pedacinho aqui, né, e notar duas coisas. O que estava acontecendo proficuamente nessa época? Era espalhamento, né, massivo de artigos falsos, de notícias falsas, né, que tinham como objetivo atacar e colocar a culpa num grupo minoritário, teoricamente, né, para eles, e também essa maluquice de conspiração que permeou todo o regime, justamente contra, né, esse povo qual eles estavam culpando pela derrocada da Alemanha, né? Então, assim, nós passamos ciclicamente por vários momentos históricos que tendem, por serem cíclicos, a se repetir, né? Então eu quero que a gente dê um pouco de atenção e reflita um pouco sobre os sinais do que estava para acontecer. Então era notícia falsa, era atacar um povo, era colocar a culpa em outro, né? Era manipular a informação e era espalhar a teoria da conspiração. Além do ódio aos judeus, né, ele também espalhava a ideia da superioridade da raça ariana e a necessidade de um espaço para o povo alemão se desenvolver.
dizia que a fé judaica não passava de uma máscara para o povo roubar e saquear a nação, né? Aí vem de novo, fortemente, a gente precisa repetir a criação de um inimigo, né? Aquele inimigo invisível. E não demorou muito para que todo esse pensamento fosse sistematizado em livros pseudocientíficos. E assim, ó, vamos também dar atenção para pseudocientíficos, pseudo-históricos, os quais influenciaram profundamente a ideologia do Partido Nazista e as próprias ideias racistas do Hitler. Em 1923, quando Hitler foi preso, né, ele mesmo em pessoa designou o Rosenberg como líder interino do Partido Nazista, para vocês entenderem o quanto esse cara foi importante para tudo que veio acontecer depois. Enquanto ele estava preso e influenciado pelo Rosenberg, o Hitler começa a escrever o infame Minha Luta, né, que ele publicou em 25 já em liberdade. Nessa época, já com uma situação de liderança do partido resolvida, né, o Rosenberg pôde voltar a se dedicar ao seu trabalho, e foi nesse momento que ele começou a se dedicar à sua, de novo aspas, obra-prima, O Mito do Século XX. Esse livro, ele chegou a vender 1 milhão de exemplares, ficando lado a lado com o Minha Luta, né, com fundamentos de ideologia nazista. Ele foi influenciado por vários autores neopagãos e teoristas raciais. O Mito do Século XX, ele posicionava os judeus e arianos em espectros opostos. Novamente, nós estamos aqui e o inimigo está lá do outro lado. Segundo Rosenberg, as tribos germânicas, ao longo da história, elas tinham sido responsáveis por moldar a cultura ocidental como um todo. Do outro lado, os cristãos romanos aliados com a maçonaria, os jesuítas e os judeus tinham sido responsáveis por destruir essa cultura e erradicar o espírito alemão. As ideias de Lebensraum e do nacionalismo exacerbado, né, exagerado, esse nacionalismo tipo assim, cegante, né, eram bem vistas pelos colegas dele de partido, mas a mitologia que esse cara criava para justificar isso e esse ódio pelo cristianismo também, né, não só pelos judeus, eram meio que ridículas até para Hitler, conforme fontes e documentos mostram. O Rosenberg, ele era uma pessoa que acreditava até a última gota nas próprias ideias. Embora ele tenha sido responsável por compilar essa ideologia e espalhar ela a Alemanha fora, é importante lembrar que elas não eram originais. Então vamos listar rapidamente, assim, de forma bem didática, alguns pontos que não eram originais aqui, já existiam antes. Então o termo ariano, ele foi cunhado pelo filólogo William Jones, quando ele descobriu a relação entre as línguas europeias e do povo hindu. Ele usou esse termo para designar os povos que falavam ramificações, né, dessa língua original. Apesar de não ser a intenção do pesquisador com o tempo, o termo foi distorcido, né, para que parecesse que esses povos eram inferiores e superiores, na verdade, aos outros. Até essa questão do termo, né, ariano, ele entra também na questão da teosofia, né, que a gente até citou já em alguns outros episódios, né, que a Blavatsky, ela pega essa ideia do filólogo William Jones mesmo para criar esse termo ariano, né, para definir a raça humana, né. Então o pessoal que diz que a Blavatsky era racista ou alguma coisa do tipo, na verdade ela só estava se baseando nessa ideia, que foi só um termo criado, né, que na época não tinha, nem se imaginava que teria essa conotação com a qual ela tem hoje, né, e teve durante o nazismo, completamente distorcida, né. Então só para abrir esse parênteses, então já aproveitando para falar sobre a questão da teosofia. Beleza. O conde francês Joseph Arthur de Gobineau, ele sustentava num livro, né, que se chamava Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas, que a história só poderia ser compreendida quando vista pela ótica racial. Os arianos eram superiores, responsáveis pelas grandes realizações da civilização humana, e não poderiam misturar o seu sangue com outras raças. Deixa eu fazer mais uma inserção aqui, que é outra coisa que a gente também tem que tomar cuidado, e eu vou martelar isso o programa todo quando eu estiver falando. Aqui a gente vê um fenômeno muito comum e que nós estamos novamente vivenciando, que é a criação do passado mítico. Aquele tempo era melhor, naquele tempo não tinha bandido, naquele tempo a gente blá 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 blá, né? Então assim, esses regimes fascistas, o regime nazista, outros regimes ditatoriais, né, desumanos, eles tendem a criar um passado mítico para
justificar e colocar bases, né, nessas ideias que eles vão apresentar para o povo, para manter o povo sob um véu de ignorância e de manipulação, tá? Depois, o Houston Stewart Chamberlain, no livro Os Fundamentos do século XIX, apontava os judeus como os maiores inimigos da raça superior, né? E aqui, o infame já citado Protocolos dos Sábios de Sião, que foi um livro surgido na Rússia. Ele narrava uma suposta reunião secreta de líderes judeus, de novo, a paranoia, de novo, a conspiração, né? Judeus que planejavam dominar o mundo, articulando guerras e revoluções, controle da economia, disseminação do ateísmo e do liberalismo econômico e a ironia, né? Todas essas ideias e pensadores citados, eles foram essenciais para moldar o pensamento do Rosenberg, né? Talvez, né, o maior feito, a maior obra do Rosenberg antes da guerra, em 38, tenha sido ganhar autorização do Hitler para o seu grande projeto, que era o Hochschule. O sistema, eu não sei se eu falei direito, eu estou tentando, gente. O sistema unificado de educação e pesquisa da Sociedade Nacional Socialista. Obviamente, esse sistema. Eu tenho que fazer um outro ponto aqui quando acabar, mas eu já faço. Obviamente, esse sistema ele iria ensinar as pessoas sobre a ideologia racial, a importância da pureza dos arianos, né? Algumas escolas e universidades chegaram a ser abertas, mas a principal preocupação no início dessa empreitada era juntar o máximo de documentos e livros possíveis para estudo, especialmente livros dos inimigos, entre aspas, de novo, né? Do regime nazista. Eles precisavam saber o que eles pensavam para derrotar eles, né? Ironicamente, essa iniciativa de saquear as obras e tesouros judeus, né, católicos e maçônicos, acabou preservando várias dessas relíquias, né? E graças a isso elas sobreviveram ao regime nazista até os dias de hoje. Eu quero voltar um pouquinho para trás, né, para falar sobre o termo socialista do Partido Nacional Socialista, porque isso gera uma discussão a qual eu não vou aprofundar muito, mas eu quero criar a vontade de pesquisa em quem estiver nos ouvindo. Nazismo era de esquerda, então, né? Que né, foi aí a discussão da moda de uns meses, melhor, já tem alguns anos agora que tá rolando. Eles herdaram esse nome, eles não tinham muito a ver com isso. Hitler, e muitas vezes em declarações, e vocês podem pesquisar, diziam que tinham que roubar o termo socialista, né, da esquerda, para poder reconstruir uma visão mais próxima daquela maluquice que ele pensava, né, dentro desse termo. Então, assim, por que eu estou explicando isso? Porque é muito fácil, né, muito fácil a gente colocar aquilo que a gente não gosta do lado daquilo que a gente não quer ser, ou não quer se aliar, ou não quer parecer. A forma bem comum de ataque. Então, assim, para gerar vontade de estudo, eu peço que quem estiver ouvindo pesquise sobre isso, né, em fontes confiáveis, pelo amor de Deus, não com a tia do Zap, não com o vô do Zap, né, não com o Facebook, para não sair depois que eu vi o programa falando bobagem. Porque o nazismo era socialista. Não era. Eu não vou aprofundar a discussão, mas eu quero que vocês tenham um senso crítico para pesquisar sobre. Também eu acho importante a gente justamente citar qual que foi o papel do Rosenberg durante o regime nazista. Durante a guerra, o Rosenberg ele ficou encarregado mais da parte didática do nazismo. O projeto que ele tinha era basicamente colocar livro, documento, relíquia e as artes dos países que foram invadidos, em especial aquelas que diziam respeito aos judeus, e que hoje em dia a gente consegue descobrir que essa operação foi considerada um sucesso. Estima-se que até o final da guerra, a força-tarefa do Rosenberg, que também era chamada de ERR, gente, a sigla é ERR. ERR. O nome, pesquisem, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir falar isso não. Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg. Isso aí. A gente acredita que ela tem encaminhado mais ou menos 1,5 milhões de carregamentos de vagões com artefatos judeus para a Alemanha. Já em 1941, o Rosenberg ele se aproximou ainda mais de Hitler em preparação ao futuro ataque da Alemanha à União Soviética. Inclusive,
Acredita-se que a pretensão do Hitler de atacar a União Soviética, ela foi altamente influenciada pelo Rosenberg, justamente por conta do ódio que ele tinha ao bolchevismo e justamente ao marxismo. Deixa eu te interromper aqui, só para eu pontuar de novo. Eu preciso pontuar isso, né? Eu sei que tá fugindo um pouco do tema, mas eu acho que é necessário, né? A base do nazismo, né? Ele era anticomunista, antissocialista. Hitler se via como um destruidor do comunismo, né? Então, assim, eu acho que tem que ser explicado, né? Por que Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães? Eu preciso falar isso. Por quê? Porque a gente está vendo aqui, no decorrer do que a gente está falando, que eles eram anti-bolcheviques, anti-socialistas, anticomunistas, né? Se sabe que esse nome ele fazia parte da propaganda do partido para atrair pessoas, né? Dessa forma, nesse sentido, né? Eles utilizavam os termos de dois movimentos que eram muito populares na época, que era o nacionalismo e o socialismo. Os dois movimentos tinham muitos adeptos na Alemanha da época, né? E até as cores do partido elas foram pensadas como forma de atrair as pessoas. Então, assim, era uma propaganda, né? A partir de uma nomenclatura que era popular para atrair os trabalhadores. Então, assim, uma coisa que a gente pode dizer que o nazismo era, e muito, era populista. Eu só queria abrir esse parênteses para eu me sentir com a consciência limpa sobre isso, tá bom? Pode continuar, Rafa. Ainda, continuando em 1940, com os nazistas dominando ali pouco a pouco a Europa Oriental, o Hitler acabou nomeando o Rosenberg justamente como ministro do Reich para os territórios que eram ocupados do leste. A área que ela se estendia mais ou menos entre a fronteira da Polônia até os Montes Urais. Foi graças à influência de Rosenberg e à posição dele como conselheiro direto do Hitler que a política da guerra de extermínio no campo de batalha acabou mudando de um extermínio sistemático dos povos judeus e outras minorias consideradas inferiores. Então, até o final de 1941, mais de 500 mil de judeus já tinham sido exterminados pela política de solução final. E a Estônia foi o primeiro território ocupado a ser declarado livre de judeus. Aqueles que acabavam não sendo assassinados, eles eram encaminhados e explorados para diversos campos de trabalho espalhados por toda a Europa Oriental. Hoje em dia, a gente sabe que essa ideia foi muito ambiciosa de dominar a União Soviética, que isso acabou se provando justamente elemento essencial para a derradeira ruína do exército nazista, que acabou culminando gradualmente no fim dessa ditadura que ocorreu na Alemanha, que, como sabemos, ela acabou tendo assim sua martelada final lá em 1945, depois da contra-investida do exército soviético. Muitos líderes importantes dentro do partido nazista, eles conseguiram fugir, mas felizmente, acredito eu que o Rosenberg não teve sucesso nisso, já que logo após a rendição da Alemanha, ele foi capturado e preso pelos aliados, e depois acabou sendo enviado a Luxemburgo, onde ele aguardaria até o julgamento final. E o Rosenberg, antes eu até citei, né, que claro que alguns teóricos do nazismo, né, ali que propagavam essas ideias racistas, muitos sabiam que elas não tinham fundamento algum, né, mas faziam como uma espécie de justificativa para eles buscarem o poder, né. Com o Rosenberg não é muito difícil de perceber que era diferente, ele realmente acreditava em cada uma das coisas que ele pregava, tanto que, como até eu acho que foi o Diego que citou antes, né, ele passava o dia todo escrevendo sobre essas ideias. E quando ele foi pego, né, quando ele foi capturado depois do fim do nazismo, ele nunca chegou a negar nada, ele nunca chegou a dizer que ele não acreditava em alguma coisa, ele sempre foi fiel às ideias dele. E no próprio diário dele, né, que inclusive, se eu não me engano, foi publicado não faz muito tempo, esses diários, para quem quiser, existem esses diários para vender, inclusive acho que já foram traduzidos para português. Ele escreveu sobre como as gerações futuras se arrependeriam e se envergonhariam de terem acusado os nobres ideólogos nazistas dos crimes. E ele sempre também foi leal ao Hitler até o último momento. Ele nunca chegou a admitir a atrocidade do regime, ao contrário de muitos dos colegas deles que na hora de ver a execução ali afrouxaram, né? Em 1946
chegou a vez do Rosenberg e diversos outros nazistas conhecerem seu destino no julgamento de Nuremberg. Aí ele, obviamente, foi considerado culpado de crimes contra a humanidade, crimes de guerra, participação nos preparativos de uma guerra de agressão e crimes contra a paz. E naquele mesmo ano ele foi sentenciado à morte por enforcamento, a qual se consolidou no dia 16 de outubro de 1946. Rosenberg foi o único, veja que curiosidade, o único dos condenados que, ao ser questionado à beira da forca se ele teria alguma última palavra antes da morte, ele simplesmente respondeu com um não. O corpo dele foi levado até Munique, onde ele foi carbonizado e suas cinzas atiradas em um rio. Bom, a gente sabe hoje, que esse pensamento propagado pelos nazistas, por trás do qual a figura do Rosenberg ele atuou como um grande impulsionador, traz consequências até os dias de hoje. Como assim, A gente ainda tem muito antissemitismo nas sociedades, inclusive na nossa, Eu vou trazer, acho que em nome do grupo, assim, três perguntinhas, assim, para a gente refletir mesmo, Eu vou responder e vou deixar para os amigos abertos também, Então, assim, a primeira pergunta que a gente precisa se fazer é como que esse pensamento ele se manifesta até hoje. E aí, assim, dá para dizer tranquilamente que a gente vê esse pensamento antissemita, e se a gente for colocar isso no macro, de uma visão um pouco maior, não só antissemita, mas anti-islamita, racista, anti-religiões afro, e por aí vai, toda sorte de intolerância que a gente tem que conviver, E que parece, eu não sei, quem sabe eu seja uma pessoa pessimista, parece que ele vem aumentando ao invés de diminuir, Ele tá se manifestando através de todos esses preconceitos que a gente tem que lidar diariamente aí. Cara, e aí vai. A gente sabe que o nazismo, ele perseguiu judeus, ele perseguiu ciganos, ele perseguiu testemunho de Jeová, ele perseguiu LGBT, ele perseguiu tudo aquilo que eles não aceitavam e que de uma forma ou de outra trazia algum tipo de progressismo e diversidade pro regime e pro mundo hoje, Então, assim, o racismo, o preconceito em geral contra essa diversidade, para mim, é uma das maiores formas de entender que isso existe até hoje, infelizmente. Depois eu vou abrir para os meninos e meninas aqui. Por que essa ideologia de ódio ela ainda encontra recepção na nossa sociedade? É uma outra pergunta que a gente precisa se fazer. E aqui eu vou focar numa coisa só. Eu sei que são várias as respostas para isso. Mas eu acho que essa necessidade de encontrar um culpado externo para as nossas agruras, para as nossas dificuldades, para a situação do país, ela é, para mim, uma das maiores fontes de receptividade desse tipo de pensamento na sociedade. Essa luta eterna contra um inimigo, essa coisa meio George Orwell, 1984, sabe, que a gente vive hoje, essa distopia que a gente está vivendo, de buscar colocar a culpa no outro, para aquilo que me faz mal, é uma das maiores lugares onde se acalenta esse tipo de pensamento torto. E como que a gente pode combater esse tipo de pensamento intolerante, que é a terceira pergunta que eu vou deixar para os colegas depois. Eu tenho uma única visão simples e, quem sabe, ingênua para isso, que é educação, informação e senso crítico. E eu acho que é preciso reforçar mesmo, assim, que quando a gente faz um tipo de programa desse, e o coitado do Gustavo tem que passar semanas lendo atrocidade, lendo história desses infelizes aí, vendo sobre, sabe, ficando deprimido com a quantidade de horror que esse tipo de pensamento trouxe para a sociedade, para o mundo, quando ele passa por tudo isso, ele está fazendo um esforço muito grande que eu respeito. Quando a gente vem para cá falar sobre isso também, de educação, de informação e de buscar senso crítico.
Todas as informações que estão aqui nessa pauta, elas podem ser conferidas por vocês com meia dúzia de clique e um pouquinho de noção. Sempre pensando em buscar a fonte neutra, né? Para entender as coisas sem sem um direcionamento para qualquer lado. Então, colegas, o que vocês acham dessas 3 perguntas para reflexão que ficaram aí? Só puxando esse último ponto seu das fontes, agora eu tô deixando, né, e vou deixar desse episódio também, todas as fontes que a gente usou para pauta, para consulta aí de qualquer um que estiver ouvindo o episódio, é só entrar lá no nosso site que vai ter todas as fontes que eu usei, inclusive com os links para você acessar. Claro que tem alguns livros que eu acabo conseguindo de meios, como é que eu posso dizer? Enfim, vocês entenderam que aí eu não posso fornecer os links, né, mas aí vocês têm que ir atrás. Mas a maioria das fontes eu forneço o link, você pode acessar e conferir todas as informações, e inclusive isso é bastante importante, né, para quem se interessar mais pelo tema, tem um ponto de partida para ir pesquisar mais, né. Mas falando sobre essas questões aí que o Diego pontuou, né, antissemitismo com certeza ainda muito presente na nossa sociedade, de várias formas. A gente tem até algumas questões aqui que eu estava pensando agora, né. A gente tem toda a questão de Israel, né, que hoje em dia a gente não ouve mais falar tanto, mas alguns anos atrás estava muito proeminente, assim, tinham muitas discussões em volta, mas é uma questão que ainda está acontecendo, né, que os judeus, eles na verdade estão em um conflito contra o islamismo, é um negócio milenar, né, e foi uma questão que sempre foi muito em volta em polêmicas, né, e alguns muçulmanos, eles até hoje interpretam, isso são alguns grupos dentro do islamismo, tá? Não são todos. Inclusive são minoria, né, que fazem isso. Mas alguns muçulmanos, eles interpretam que os judeus, né, como povo, eles são descendentes daquele povo que lutou contra o profeta Maomé. E aí eles acabam tendo esse ódio já por tabela contra os judeus, né? E até citam algumas passagens do Alcorão que justificariam que você teria que combater e matar os judeus, né? Como eu disse, são minorias dentro do islamismo, mas ainda existe e é causa também desse conflito que existe lá no Oriente Médio. E hoje a gente ainda tem pessoas que, né, hoje em dia eu não me surpreendo mais com nada, né, mas ainda tem pessoas que acreditam que o Holocausto não existiu, e tem gente que acredita que os números são exacerbados, que morreu muito menos gente, que não foi que o regime nazista não foi tudo aquilo que se falou, e putz, como o Diego falou, não tem outro jeito de combater isso a não ser a pessoa ter um pouco de senso crítico e saber ir atrás da informação, sabe? Ciência e história são as armas que a gente tem contra a desinformação, não tem muito para onde correr. E um ponto, hoje nós estamos, né, em 2021, e as pessoas, os judeus, né, e outras minorias que sobreviveram ao nazismo, a gente tem cada vez menos sobreviventes porque eles estão morrendo devido à idade, né? E o que vai acontecer, e algo que me deixa um pouco com medo, é que essas pessoas que foram testemunhas oculares do regime nazista, daqui a um tempo elas não vão mais existir. E aí a gente não vai ter mais esses relatos em primeira mão do que acontecia. E eu fico com um pouco de medo de que isso possa fomentar as teorias negacionistas em cima do nazismo, né? Então só uma coisa para se pensar também, e como é importante essa documentação de tudo que aconteceu. Mas na questão de como que esse comportamento antissemita se manifesta na era contemporânea, acho que dá para eu citar aqui. São 2 vídeos, que o primeiro é de um garoto de tipo 16, 17 anos, num shopping em Curitiba, vestindo tipo uma faixa no braço com uma suástica, justamente defendendo aquela ideia de entre algumas aspas, liberdade de expressão, ok? Tanto que a gente também vê um outro caso de outro moleque que saiu num shopping, mesma coisa, dessa vez foi em alguma região do Nordeste, não vou lembrar qual, com justamente uma faixa nazista no braço, sabe? Então essa galera, ela querendo ou não, a galera tá meio que disseminando essas ideias, justamente defendendo uma falsa ideia de liberdade de expressão, sabe? Como se disseminar esse tipo de ódio fosse algo saudável para a sociedade, sabe? Poder disseminar esse tipo de ódio. Eu acredito também que os únicos pontos que fazem uma ideologia dessa se manifestar na sociedade hoje em dia, número 1, é justamente a população
que acaba sendo ludibriada e muitas vezes influenciada por certas pessoas que acabam fazendo todo aquele discurso de os tempos eram melhores antigamente, hoje em dia não se dá mais pra falar nada por causa desse progressismo, hoje em dia tá tudo muito certinho, você não pode mais nem fazer uma piada. Então, esse tipo de gente, eu acredito que, querendo ou não, acaba disseminando certas partes dessa ideologia, não somente antissemita, mas justamente contra a maioria das minorias. Cara, é uma situação muito deplorável, sabe? Principalmente, como o Diego falou, tudo tá na questão da educação, porque a gente sabe que o Brasil, querendo ou não, ele não tem lá as melhores reputações por sua educação. Não digo que a gente tem só professores ruins, só uma infraestrutura ruim para isso, só estratégias governamentais que prejudicam a educação, mas, querendo ou não, tem lugares de muito difícil acesso para informações que hoje a gente poderia considerar normal, sabe? Então, acredito que justamente tanto a falta de incentivo à educação quanto a falta de infraestrutura para isso é o que tá propagando ideais tão absurdos, sabe? Cara, pra combater não tem muito o que fazer, sabe? Acredito que a educação seja o ponto principal. Só que enquanto a gente considerar que tem gente ganhando dinheiro, ganhando poder, ganhando fama com isso, infelizmente acredito que ainda vai ter, sabe? Quem que tá ganhando poder disseminando a desinformação? Quem que ganha poder influenciando as pessoas que realmente têm mais difícil acesso à educação a odiarem outras pessoas simplesmente por odiar, sabe? Então acredito que a educação é muito importante e que bater nessa questão de quem que tá ganhando com isso, sabe? Porque, como diria um famoso ditado, o negócio é cortar o mal pela raiz. Então, se a gente conseguisse não... Vou usar uma palavra forte aqui, que é eliminar, mas entendam como criar leis mais fortes, identificar as pessoas que estão disseminando tal cultura extremamente podre e nojenta, a gente conseguiria dar pelo menos uma controlada em toda essa situação, sabe? Tanto como o Gustavo disse, tem gente que acredita que o Holocausto simplesmente não existiu, porque viu um brother aleatório na internet falando isso. Tem que se tomar muito cuidado com informação e, gente, sério, pesquisem em fontes que são confiáveis. Não acreditem no blogzinho do, sei lá, blogzinho do kim.blogspot.com.br, sabe? Não acredito nos jornalistas de alta performance. Então, galera, Desculpa. o negócio é justamente se informar e tentar bater nas pessoas que estão disseminando tal ideologia tão horrível. Tentar bater, pera, calma. Só pra gente entender. Tentar bater, tentar debater, né? Tentar conversar e aí, se não funcionar, bater. Isso. No caso, tentar, né, informar. Não, eu entendi, eu tô brincando. Eu fiz uma brincadeira idiota, na verdade. Mas é que eu acho que é o resumo mesmo, é como a gente vinha falando, principalmente, né? Que é a questão de, tipo assim, espalhar informação onde a informação ainda tem espaço para ser espalhada, né? Às vezes a gente fica tentando bater em teclas e, sabe, conversar com pessoas que não estão mais abertas a receber informação. E aí a gente fica... E eu falo isso como uma pessoa que é ativista, assim, de ONG, ativista de questões de tipo assim, anti-fake news e tal. Eu sempre falo para todo mundo que conversa comigo, cara, cadê a fonte? Vamos ver a fonte, vamos procurar a fonte, sabe? Eu sou bem ativista nesse sentido, não só com a família, não só com os meus amigos, também na ONG que eu participo, justamente porque são os espaços onde ainda cabe a informação. Então, assim, eu também acho que dá para ficar esse conselho, assim, espalhem a informação correta, espalhem as fontes corretas, não percam tempo com quem está com os ouvidos fechados. E vamos tentar continuar lutando para que isso não se repita. Né? Eu acho que é o mais importante, é a luta para que esse tipo de coisa não venha a se repetir. É isso aí. Eu acho que essa parte que o Diego falou também é muito importante, né? Duvidem das coisas, né? Tenham esse senso crítico.
Deem atrás de qualquer informação que vocês recebem, principalmente antes de repassar para os outros, né? Qualquer informação que vocês recebem de uma forma muito fácil, por mecanismos de propagação de informação, de uma forma muito rápida, muito fácil, sempre vão atrás de onde está partindo isso, né? E se isso realmente faz sentido, se isso realmente existe uma corroboração, né? E existem fontes que corroboram isso. E duvidem de tudo, sempre questionem, porque esse é o mecanismo que a gente tem para se tornar pessoas com maior conhecimento, e o conhecimento, a educação é o que salva a gente de coisas como essas coisas que a gente falou hoje aqui não acontecerem de novo. Duvidem inclusive do Desocultados. Quando a gente falar alguma coisa aí que você achar estranho, vai lá, pesquise, informe a gente se a gente falou bosta, como eu sempre falo, e tem senso crítico o tempo todo. E então acho que dá pra gente concluir aqui com essa pequena discussão aí que a gente teve. Eu agradeço, né, para quem ouviu até aqui. Sei que não é um assunto fácil, é incômodo, muitas vezes a gente ouvir falar sobre essas questões do nazismo, mas como a gente falou o tempo todo no episódio, né, é muito para a questão de educação e para que as pessoas tenham conhecimento de como que esse mal se originou. E muito obrigado a todos que ouvem Desocultados. Espero contar com vocês aí nos próximos episódios também, para estarem acompanhando a gente sempre. Curtam as nossas postagens lá no Instagram, onde a gente é mais ativo. E mandem mensagem aí pra gente se vocês tiverem algum feedback para passar. Muito obrigado. Eu agradeço também a todo mundo que ouviu até aqui, e valeu, né? A gente se vê na próxima. E eu vou pedir duas coisas para vocês que estão ouvindo e que gostam do trabalho que a gente está fazendo aqui. A primeira delas é compartilhem com quem vocês acham que vão curtir também. É bem importante para nós, para que a gente continue crescendo, alcançando mais pessoas e que vocês possam apoiar o trabalho dos criadores de conteúdo que vocês curtem. Essa é a primeira coisa. É muito importante para nós, até para a gente ter esse feedback e sempre poder melhorar. A outra coisa que eu vou pedir, né, é que vocês mandem para nós ideias de assunto. Pode ser lá nos comentários dos posts, pode ser por e-mail, pelo site. Mandem o que vocês querem ouvir. A gente tem muita coisa para gravar, a gente tem uma lista de pauta gigante aí pela frente, né? Tem muito assunto que a gente quer falar, até porque a nossa abrangência aí é bem ampla, mas é sempre bom saber o que vocês querem ouvir da gente, né? Então, assim, esses dias eu tava dando uma olhada nos comentários do Insta, eu acho, e aí no episódio sobre Atlântida alguém falou assim, que massa, um dos meus temas favoritos. Isso dá um quentinho no coração saber que a gente acertou algumas pessoas que vão curtir o que a gente tá fazendo. Então, assim, elogiem, critiquem, nos corrijam e mandem seus e-mails, mandem seus comentários, compartilhem e dê as suas ideias de assunto para que a gente possa aí, quem sabe, colocar na pauta também. Valeu, gente. Até mais. Agradeço também quem ficou até aqui. E lembra, gente, a questão é se informar, sem tentar nunca se apegar muito a ideologias já pré-estabelecidas. Então, acredito que é isso e tamo junto. Até mais.